O Elan, evidentemente, dispensa a apresentação, vocês já o conhecem bastante. Com muito prazer, eu estou aqui do lado do nosso amigo e irmão mais uma vez, e hoje ele vai nos falar de um tema que com certeza vai trazer um aprofundamento realmente da... Então o tema dele hoje, agora, vai ser o xadrez cósmico de Brahma, Vishnu e Shiva. Então com vocês, nosso amigo e irmão Elan. Boa tarde a todos. Se eu pegar no sono, vocês me acordam, tá? Se vocês pegarem no sono, eu deixo dormir. Não há problema. Eu devo, antes de tudo, pedir desculpas. Obrigado. Porque eu não deveria estar fazendo essa palestra. Porque o tema é muito louco. E essa história toda começou em 2001, quando eu estive na Índia, e lá me encontrei com o Dr. Nelson Granado, que vocês conhecem, que é um ser humano maravilhoso. E eu não sei como é que eu e Nelson sobrevivemos a uma viagem que fizemos de Bangalore para Puttaparthi, num táxi que ele alugou e ele se auto-intitulou copiloto, falando num francês que nem os franceses entendem, com um piloto hindu que mal falava inglês. E depois de alguns dias em Puttaparthi, voltamos nós para Bangalore, e em Bangalore 2 grandes enigmas aconteceram comigo. Um deles envolvendo o próprio Nelson, quando em certo dia estávamos caminhando num parque, e ele teve a ideia genial de nós atravessarmos a rua para ver o parque do outro lado da rua. Segundo ele, a visão era muito mais bela. O problema é que entre nós e a intenção de Nelson existiam 2 avenidas, uma com 4 mãos, uma pequena faixa amarela pintada e outra com 4 mãos ao contrário, e nós só tínhamos que atravessar essa loucura para ir do outro lado e observar o parque. Eu tentei atravessar as ruas algumas vezes e de vez em quando a mão de Nelson segurava meu pulso, porque ele toma conta da vida de todo mundo, né? E eu queria ir e ele não, agora não, aí ficou segurando meu pulso e eu digo, isso não vai dar certo. A uns 20 metros da gente tinha um deficiente visual que ia atravessar a rua. E Nelson disse, vamos ajudar. Eu digo, Nelson, nós 2 sozinhos, nós não estamos conseguindo. Se nós, enquanto eu e Nelson estávamos confabulando se ajudaríamos ou não ao deficiente visual, eis que quando nós percebemos, o deficiente visual já tinha atravessado as 4 primeiras faixas e estava na faixa amarela. Aí Nelson diz, mas como isso foi possível? Eu digo, eu não sei. E vamos, não vamos, e ele segurando. Aí, de repente, quando eu percebo, Nelson foi e chegou na faixa amarela. Em um outro momento, o deficiente visual atravessou a outra faixa das 4 mãos que vinham de lá para cá, e lá do meio da faixa amarela, Nelson queria me dar aula de como eu atravessar para poder chegar lá. Aí ficava, e foi uma novela. Aí eu disse para ele que não ia mais atravessar, aí ele voltou para onde eu estava, e eu passei o resto do dia em Bangalore, a 40 graus, recebendo aulas do Dr. Nelson Granado, de como atravessar a rua, calculando a velocidade dos carros, etc. E esse foi o primeiro momento enigmático, porque eu não sei como a nossa amizade se manteve depois desse dia. Mas lá na Índia aconteceu algo que eu não consigo explicar. Foi quando os amigos espirituais me fizeram a solicitação, e aqui estamos em 2001, de escrever alguns livros. E lá mesmo eu comecei a escrever alguns livros. 3
que me recordo o nome dos 3, mas não me recordo o nome da trilogia. Um chama-se O Orvalho do Tempo, o outro A Chave do Avatar, o terceiro Os Mestres da Alma. O nome da trilogia era Mistério das Índias. Esses 3 livros, quando eu comecei a escrever lá mesmo, eu estranhei porque um deles era sobre Sai Baba. E eu dizia para os amigos, mas Sai Baba está aí, vivo. Quem sou eu, um verme, para escrever um livro sobre um avatar? E eles disseram, nós não podemos explicar agora, mas a própria equipe de Sai Baba aqui está pedindo para que você leve isso adiante. E eu estranhei, mas escrevendo, mas eu digo, os livros que eu conheço sobre Sai Baba são de pessoas que conviveram com ele, que escutaram seus ensinamentos pessoais, que traduziram vivências. Eu nunca tive esse privilégio, na minha condição humana, de conversar com Sai Baba, em outra condição sim, mas eu não entendia muito bem aquilo. Aí eles disseram, olha, nós estamos também encomendando a você 15 livros. Você pode denominá-los como sendo almanaques da alma, e esses 15 livros irão compor uma série de livros cujo nome será Chaves do Eu Profundo. O nome do primeiro livro é A Parte Divina de Cada Ser, o segundo livro é As Vestimentas do Ser. São 15 livros. E eu anotava tudo isso e começava a escrever. Eu até comentei isso com Carlos e Lúcia certa vez. Eu digo, rapaz, esse pessoal está pensando que eu vou viver 200 anos, porque eu não consigo ter tempo para escrever isso. Para piorar tudo, lá, em 2001, no avião voltando para o Brasil, eles me pediram que eu percebesse que havia um assunto que naquele momento o meu cérebro, a minha condição humana, não teria a menor condição de entender, mas que no futuro eu deveria escrever um livro sobre um xadrez cósmico, que de há muito estava sendo jogado por algumas divindades, mas que nós, ocidentais, e nessa altura dos fatos, ou seja, isso foi em 2001, nem mesmo os orientais compreendiam mais, haviam perdido o elo com essa história. Para minha surpresa, em 2008, 2009, já depois do fator Javé se fazer presente na minha miserável existência, esse nome xadrez cósmico voltou à baila e aí já não mais assessores do senhor Sai Baba, mas sim de Javé, tornaram a insistir para que eu escrevesse esse livro. Comecei a escrevê-lo, está em algum ponto que eu não sei, não me recordo agora se perto do fim, na metade ou coisa que valha, mas o livro esse tema não é para menores de idade. Esse tema é para gente adulta. Esse tema, ele é para gente espiritualmente madura, muito acima de umas boas 5.000 encarnações, e estudando muito em cada uma delas. Desculpe a brincadeira. O tema fere suscetibilidades, ele não é politicamente correto, ele não é agradável, ele tem a ver com as lágrimas de Maria, mãe de Jesus. Ele tem a ver com um sem número de sofrimentos que até hoje são impostos à espécie Homo sapiens, como se, do outro lado da vida, aqueles que mexem esses mecanismos pouco estariam se incomodando com o que acontece com a nossa sensibilidade e a nossa suscetibilidade humana. Não é fácil, não é agradável, mas é algo que há muito já está posto para o conhecimento humano. Sob essa perspectiva, eu peço, eu imploro, eu rogo a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes que nada, absolutamente nada do que aqui venha a ser dito, seja tomado como
questão conclusiva ou de fé. Somente como semente para a reflexão de cada um é que os temas que aqui serão expostos deverão ser tomados. Se mais do que isso eles forem apropriados pelas sensibilidades dos senhores e senhoras, está errado, porque não irá fazer bem. É tema para gente adulta. E o pior, a palestra que agora será feita não é somente para os senhores e senhoras, mas é também para uma plateia espiritual que aqui se encontra, que está servindo de cobaia para uma certa perspectiva, pois que pela primeira vez, depois de muitos milênios, esse tema será retomado e agora acrescido de alguns valores agregados, estes produzidos pela minha própria condição de miserável ser humano, e aí é que os equívocos podem ser muitos e, portanto, toda prudência é pouca da parte de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Quanto aos amigos espirituais aqui presentes, eu não posso pedir prudência da parte deles, já que quem deles cuida já providenciou o que tinha que ser providenciado nesse sentido. O fato é que, se bem me recordo, a primeira frase que escrevi no livro O Xadrez Cósmico, de Brahma, Vishnu e Shiva, inicia-se mais ou menos com a seguinte frase: há um jogo cósmico em curso, cuja lógica e regras atropelam a toda e qualquer noção de dignidade, decência e ética, hoje tidas por esta humanidade como sendo aspectos essenciais à atitude de qualquer consciência perante a vida. O problema é que o sânscrito tem expressões que nós, nas nossas línguas ocidentais, tipo inglês, português, latim, não temos. Aquele que tem a força de vontade e o conhecimento íntimos e já abriu os compartimentos da alma para produzir aparentes milagres, toda essa frase, o sânscrito tem só uma palavra que significa sankalpa, e essa palavra significa umas 30 palavras em português para dar o significado. Dehatman Buddhi é também uma outra palavra que diz daquele ser humano que se confunde com o seu próprio corpo ou com sua própria personalidade e pensa que ele é isso que os outros pensam que eles são. Ou seja, a gente faz um discurso de 2 minutos para dar um significado e em sânscrito já tem uma palavrinha que diz tudo. E o problema é que todas as palavras do sânscrito utilizadas para descrever essa pendenga cósmica entre 3 divindades que respondem pela criação desse universo e por tudo que desde então ocorreu e ocorre e ocorrerá, nós não temos nem como traçar paralelos próximos de um sentido óbvio de como eles estudaram e receberam essa revelação em tempos muito antigos, e como hoje nós, seres humanos, com a linguagem pobre que temos, podemos ter elementos e conceitos para bem discorrer a respeito do tema. É impossível. Do mesmo modo que uma criança não tem um vocabulário rico para poder expressar-se sobre assuntos profundos, nós, seres humanos desses tempos pós-modernos, por mais que conheçamos o vocabulário da nossa linguagem, não há na nossa linguagem termos e conceitos que se aproximem do que antes de um tempo muito anterior ao Paleolítico Superior, ou seja, há cerca de 30 mil anos atrás, conceitos que nessa época existiam aqui na Terra, painéis existenciais de outras espécies pensantes que, apesar de descritas em muitos livros de antiguidade, para nós hoje parecem ficção, e assim, ficção continuam sendo.
Eu vou aqui, portanto, me referir, por enquanto, ao que foi um dia revelado dentro da mitologia que eu considero como sendo a mais antiga da Terra, que é a mitologia ariana / hindu. Há um livro do professor Salvatore de Salvo, de Teresa de Salvo, chamado Enigma de Mu, que fala um pouco de um pequeno aspecto, quando diz que os primeiríssimos hindus foram maias que escaparam do afundamento do continente de Mu e ali na Índia se estabeleceram e assumiram o nome de Nagas. Isso já é antigo entre os estudiosos. O livro do professor Salvatore de Salvo nos resgata esse assunto para o presente. E o problema é que o que eu vou contar aqui para vocês, apesar de descrito nos Vedas, nos Puranas, nos Upanishads, em muitas das literaturas hindus, já foram recebidos por esses hindus como sendo tradição oral, advinda de tempos para eles, naquela época, já imemoriais. E nem eles mesmos sabiam qual a primeira geração de humanos a ter recebido essas informações. E o que é que essas informações dizem? Que há um jogo cósmico sendo jogado mesmo antes da criação desse universo. E a expressão que no sânscrito é utilizada para isso, para nós portugueses, brasileiros, a palavra parece ser lila, L-I-L-A. E nessa lila, ou seja, nesse jogo cósmico, que começou a existir com os critérios comuns ao modo de pensar desses seres, antes do surgimento da criação universal, o que ali foi definido até hoje é posto em prática, ainda que para isso sensibilidades sejam feridas. Pois que quando a lila foi criada, quando as regras desse xadrez cósmico foram estabelecidas, não existiam as espécies que hoje existem no universo, e muito menos a espécie bebê, a última que surgiu ao longo desses 13,7 bilhões de anos depois que a expansão, a partir da singularidade inicial, que em si, expandindo, desculpe a redundância, hoje responde pelo universo que nós conhecemos. O fato é que a lógica humana, o nosso modo de pensar, a nossa sensação de decência, dignidade, a nossa compreensão do que seria ética, e esses conceitos nos foram ensinados pelos mestres que aqui estiveram, orientando a humanidade de como se viver com dignidade. Nada disso faz parte dos critérios da lila, desse jogo cósmico, que parte de um pressuposto muito interessante. No livro Drama Cósmico de Javé, diante da inevitabilidade que se apoderou das circunstâncias da minha vida em ter que publicá-lo, e meses antes eu havia deletado o livro Drama Cósmico de Javé, versão 1, numa atitude de rebeldia, vamos assim dizer. Aí tive que escrever o 2, grande besteira eu fiz. Lá no Drama Cósmico de Javé, eu tentei fugir do que havia sido orientado, revelado aos áreas hindus, e tentei, no modo ocidental, dizer que antes da criação desse universo, na periferia do que hoje chamamos de paraíso, pois que temos que entender que do mesmo modo que os espíritos disseram a Kardec, que antes da criação do universo físico já existia a espiritualidade superior, e esta era e é pré-existente à criação de qualquer universo que qualquer divindade queira criar. Nós costumamos chamar isso de paraíso.
Então eu estou só metaforicamente dizendo, na ausência de outra ideia, que na periferia do paraíso, ou seja, da espiritualidade superior, alguém resolveu, por uma questão de doença que chamei no livro de impulso mental incontrolável, expelir na sua mente uma singularidade, e desta surgiria mais um universo criado para homenagear a deidade amantíssima, esse sim, o Deus verdadeiro. Porém, os irmãos dessa divindade que estava sofrendo desse impulso nervoso, eu ia chamar de tique nervoso, se consorciaram com esta divindade, tentando, dentro de uma corrente mental, apaziguá-la, e é isso que eu narro no drama cósmico de Javé, pobremente, mas como o impulso era incontrolável, e diante da inevitabilidade da expressão kundalínica daquela divindade em botar para fora de si mesmo o projeto mental que ele havia idealizado, coube apenas às demais divindades contribuírem com o processo da criação imperfeita, posto que aquela era inevitável. E assim, no livro Drama Cósmico de Javé, procuro narrar com a pobreza de expressão que caracteriza os livros que eu tento produzir a pedido dos mentores, e nem eu mesmo consigo lê-los, imagino vocês, o que em cada microsegundo do tempo mental dessa divindade foi da sua mente saindo e compondo as ferramentas que terminaram por dar estrutura ao que hoje nós conhecemos como universo. Assim, resumindo, do modo como eu tentei escrever, criei um colegiado de divindades que se irmanaram perante um de seus elos, um dos seus membros, que passando por um estranho processo de instabilidade, iria inevitavelmente expelir, através da sua energia kundalínica, um modelo de universo, e a partir deste modelo surgiria uma faixa de realidade, ou algumas faixas de realidade, pois que ele pretendia assim homenagear a deidade, e ele não pôde finalizar a sua obra, e por isso a criação ficou imperfeita. Isso é o que eu falei, a pedido dos mentores. Agora vamos ao que os hindus arianos falaram, e isso está escrito há muitos milénios. Segundo a concepção dos nossos irmãos arianos hindus, existem 3 gunas que formam ou compõem absolutamente tudo que existe. E o tudo que existe é o tudo que nós podemos perceber. Detalhe, o tudo que nós, seres humanos, podemos perceber corresponde a apenas 4% de toda a matéria e energia que existe nesse universo. Já que de tudo que existe, desde que esse universo surgiu, o que para nós é visível, estrelas, planetas, satélites, nebulosas, o que for, corresponde só a 4%, sendo 75% formado pela energia escura e 21% formado pela matéria escura, e, portanto, somente 4% é o que nos é permitido ver nessa faixa de realidade a qual os nossos olhos conseguem ter a harmonia e ressonância. O resto existe, mas nós não percebemos. Assim dizem os antigos postulados védicos que o Deus Brahma, cuja característica mental é Rajas, fez ele, com a sua força criadora, surgir para esta faixa de realidade a aparição do universo. E assim,
o deus Brahma, não confundir com Brahman, o Deus incognoscível. Brahma é uma mera divindade. Brahma teria, então, no processo incontrolável, feito aparecer a singularidade que a própria ciência humana já a percebeu no instante zero do Big Bang, mas não sabe explicar de onde essa singularidade veio. Os arianos hindus de há muito já falam disso. E assim esse elemento Rajas, ou seja, essa guna, seria responsável pelo surgimento de absolutamente toda a matéria que foi naquele momento criada. E reza a lei da física, que desde aquele instante nada se cria, nada se extingue, tudo se transforma. E que, portanto, a quantidade de elétrons que a partir de um certo microinstante, do primeiro segundo depois da criação desse universo, é a mesmíssima quantidade que hoje se dispõe, apesar de que hoje as galáxias todas já estão formadas e por aí vai o tamanho da confusão. Mas isso é ciência. Mas, como essa divindade, também chamada de Prajapati, hesitou depois que expeliu a sua criação singular, aí já entra o que nós estamos agora revelando. Foi por ela tragada, a exemplo do que um buraco negro faz com a matéria, e assim, devido à sua hesitação, o seu corpo mental, lembrem-se, os hindus dizem que nós temos 7 corpos. O corpo mental seria só um desses 7 corpos. Mas teria sido o corpo mental dessa divindade que foi tragado pela própria obra, a exemplo de um cientista louco que, criando um campo de energia, é engolido por esse campo e, se antes ele era o criador, agora ele passa a ser refém, criatura da sua própria criação. E assim, o ser chamado de Brahma é o nome que a divindade Prajapati começou a ter depois que se tornou prisioneira da sua própria criação. Eu não estou inventando nada. Os arianos hindus é que contam isso. Como ela foi tragada pela própria criação, a mente poderosíssima de Prajapati não pôde concluir o seu projeto, o seu modelo operacional, e aquela obra ficou então imperfeita. Por isso, dizem os arianos hindus, uma outra divindade promoveu da sua mente mais uma das componentes, mais uma guna, que ajuda a estruturar o universo criado pela força Rajas de Brahma. E aí surge a expressão Sattva, advinda da mente de Vishnu, cuja intenção era de preservar, fazer durar, dando coesão à força primária e expelida pela sua co-irmã em divindade, Brahma. A Vishnu caberia, como sempre coube, dar não o princípio criador, pois este pertencia a Brahma, mas o modelo de criação possível de ser edificado no meio do caos primeiro do universo. E é por isso que Vishnu é conhecido na tradição hindu como o preservador. Mas, como essa obra foi gerada de modo imperfeito, como ela necessariamente se tornou imperfeita, ela teria que ter um fim. E assim surge uma terceira divindade,
que expele de sua força mental uma outra guna chamada Tamas, pois que a esta divindade cabe, no jogo entre as três divindades, a responsabilidade da dissolução de todas as formas surgidas ao longo da história universal, pois que, em sendo a criação de Brahma uma criação imperfeita, esta teria que ser necessariamente transitória e, portanto, um dia ter um fim. E esse poder dessa terceira deidade hindu, chamado Shiva, que tem o poder de dissolução das formas, quando tudo acabar, caberá à sua mente absorver as cinzas desse universo. Sob essa perspectiva, o xadrez cósmico começa na hora em que Brahma cria, mas teve um problema, tornou-se refém da sua própria obra. Aí Vishnu mantém essa obra e dá um modelo existencial coerente, um programa operacional coerente, e a força dele é para manter aquilo funcionando enquanto se encontra modo de ajudar a sua irmã divina que caiu e está prisioneira. E enquanto tudo isso se processa, a força Tamas de Shiva vai destruindo as formas que estão atrapalhando o progresso dessa obra imperfeita e se preparando para, no final, quando tudo estiver resolvido, ele mesmo absorver o que não deveria ter sido criado. Assim, os hindus relacionam Brahma, a força Rajas, Vishnu, a força Sattva, Shiva, a força Tamas. Esses três gunas correspondem aos três pilares de criação, sustentação e dissolução do universo. E é por isso que absolutamente qualquer coisa no universo já nasce com o germe da sua própria destruição. Até os átomos morrem. O que não morre nesse universo são os elétrons, os prótons e os nêutrons, e os quarks e leptons que formam os elétrons, os prótons e os nêutrons, e esse é o jogo do xadrez cósmico que a ciência agora está descobrindo e quase nenhum de nós percebe que isso existe. Sob essa perspectiva, e agora já aprofundando um pouco mais, Brahma seria o doador do DNA que deu origem de forma direta e ou indireta a absolutamente todo e qualquer corpo de ser vivo que existe no universo, em qualquer quadrante do universo. É isso que os mentores afirmam. Já Vishnu, também conhecido como Sofia, também conhecido como Jesus, como Cristo cósmico, caberia a ele dar o modelo consciencial para que cada ser criado a partir do DNA doentio de Brahma possa então evoluir para se libertar das formas transitórias desse universo, fazendo com que o seu espírito possa retornar à espiritualidade superior, habitat natural das nossas almas. E caberia então a Shiva ser o organizador das formas erigidas a partir do DNA doentio de Brahma, destruindo
as formas transitórias monstruosas criadas e que impedem o progresso dos demais, trabalhando na semeadura do conhecimento para aqueles que querem se libertar mais cedo desse drama existencial. Por isso que Shiva é o Senhor dos Yogis, pois através dos ensinamentos yogis ele nos ensina a como, através de uma atitude mental associada a um ritmo respiratório e uma postura de coração, seu espírito, ainda que subordinado a um corpo animal doentio e transitório mortal, ter a habilidade de retornar à pátria espiritual, se livrando do samsara, do jogo eterno, imposto pela necessidade gerada por Javé ou Brahma. E o fato é que cabe a Shiva, e Javé, Brahma não gostam nada disso, cabe a ele nos ensinar a como mais rapidamente nos livrarmos desse processo. O fato é que esse é o jogo cósmico que os hindus dizem, só que eles apontam que todos os universos sempre são criados e recriados dessa forma, o que os mentores cósmicos dizem que não é bem assim. Este universo nasceu de forma imperfeita, e por isso existe esse jogo entre as três divindades que se irmanaram na tentativa de ajudar uma criação indevida. Mas os hindus dizem que todos os universos criados obedecem à lila, ou seja, a esse tipo de jogo, mas não é. Os mentores dizem que não. Existem muitos universos aí fora que foram criados de outro modo, não eram eternos antes de existirem, mas na medida em que passaram a existir, se tornaram eternos porque foram criados de modo perfeito, ou quase perfeito. Então aqui ocorre o primeiro rasgo, a primeira discordância ou discrepância entre o que a minha miserável condição humana afirma e o que há muitos milênios foi afirmado através dos antigos rishis da Índia. Mas qual seria o sentido desse xadrez cósmico jogado por três mentes? Qual seria o sentido da lila? Na perspectiva da compreensão humana, e observem, o modo de pensar humano só existe há alguns poucos milênios, e essa história tem 13,7 bilhões de anos. Do jeito que nós, na cultura judaico-cristã, temos a vinda de Jesus como divisor de água, até inclusive do nosso calendário, e costumamos dividir o tempo como sendo antes e depois da vinda de Cristo, os mentores afirmam, e isso é um outro livro que eu estou escrevendo, que eu não sei se nessa vida eu consigo tempo para terminá-lo e publicar, os mentores cósmicos afirmam que a história deste universo, dentro em pouco, será dividida em dois momentos. O antes da divisão do comando e o depois da divisão do comando. E a vinda de Jesus, ou seja, a vinda de Vishnu, será o momento, o divisor de águas entre essas duas situações. Pois que Jesus só volta, e a gente vai falar disso no tempo que nos resta, se o seu pai Javé, Brahma, disser, volte. Enquanto o seu pai Javé, Brahma, ficar dizendo, volte para ver o que é que acontece, ele não volta.
Mas por que isso? Vocês vão compreender até o final do nosso bate-papo. O aparentemente incrível dessa história é que com esse divisor de águas, nada, absolutamente nada do que até hoje nós nos acostumamos a pensar como sendo verdade, a não ser a importância do amai-vos uns aos outros, fora esse preceito, tudo mais não servirá para esse novo momento, que é muito mais belo, superior, porque agora a dignidade, a decência e a ética irão compor naturalmente algo que falta às civilizações cósmicas, mas que finalmente, depois de 13 bilhões e 700 milhões de anos, conseguiu surgir numa espécie tosca, chamada Homo sapiens, que se chama razão filosófica. Nós somos, apesar de miseráveis, uma das poucas raças no cosmos com a razão filosófica desperta, para o bem e, infelizmente, para o mal. Mas com razão filosófica desperta. Para nós isso não tem importância nenhuma, já que estamos acostumados a ela. Mas para esses seres, nós nem fazemos ideia de como isso é valorizado e, por enquanto, apenas observado. Porém, na lila, ou seja, desse xadrez cósmico, na moda como nós, seres humanos, que só surgimos com esse modo de pensar ao longo dos últimos milênios, nós observamos essa lila procurando entender, afinal de contas, o que é que esses três deuses estão discutindo. Qual a questão entre esses três? E aparecem duas principais. A primeira delas, extremamente ridícula ao nosso modo de pensar, é a autoria da criação desse universo. Brahma não aceita dividir com ninguém mais o mérito ou demérito da autoria dessa obra imperfeita. Muitos contos dos Upanishads, dos Puranas hindus, falam exatamente das querelas entre Brahma, Vishnu e Shiva, discutindo quem dentre os três era o maior, no sentido de ter criado esse universo. Então a lila, ou seja, a briga, o jogo de xadrez entre esses seres, tem, aos olhos humanos, como primeiro ponto, por eles discutido, a autoria da criação desse universo. Aí nós, com a nossa lógica, dizemos, que coisa ridícula. A espiritualidade tem nos ensinado tem nos dito que o que vale nas obras é o conteúdo das mesmas, o autor. Que importância tem? Por isso que me entristece profundamente como ser humano ver, depois de um exemplo fantástico de um Chico Xavier, que deu tudo o que tinha de si, sem nunca esperar nada em troca, podia ser um dos maiores milionários desse mundo, fez questão de morrer como o mais pobre dos homens na perspectiva financeira, mas como o mais rico de todos na perspectiva espiritual. Ele, Chico, que abraçou os cânones que Kardec, por sua vez, abraçou dos espíritos. Ele, Chico, depois que se foi, os seus seguidores, que muito o amam, criaram algo que depõe contra absolutamente toda a dignidade que os espíritos sempre pediram ao movimento espírita. Pois o que mais Kardec se esforçou por deixar como legado é de que uma mensagem advinda de espíritos valerá pelo seu conteúdo e não pelo nome que a assina. Por um detalhe bem simples.
Porque na nossa cegueira nós só podemos observar o conteúdo. Se é verdade ou não que o espírito do lado de lá é fulano ou beltrano, aí Chico, depois de morto, seus seguidores dizem que as mensagens de Chico terão que ser antes identificadas por um código secreto que antes da sua morte foi negociado. Pessoal, a mensagem não vale porque está escrita por Chico, José, ou João, ou Miguel, ou Jesus. A mensagem vale pelo seu conteúdo. E é engraçado. Esses deuses, essas divindades que deveriam saber disso mais do que nós, ainda estão brigando por uma autoria ridícula aos nossos olhos, mas que, em sendo ridícula também para Vishnu e Shiva, infelizmente não é ridícula para a natureza de Javé. E por isso Vishnu e Shiva se deixam ser observados por Javé como contentores dessa briga, pois é a única linguagem que Brahma ou Javé entende. Por isso que aos nossos olhos, os contos arianos hindus falam das disputas entre Vishnu, Shiva e Brahma sobre a autoria do universo. Mas essa é a única maneira que Vishnu e Shiva têm de conviver com Brahma, enquanto o ajudam a se elevar. Detalhe: Shiva e Vishnu já tiveram encarnações, como a gente chama nesse universo. Brahma nunca teve nenhuma. Por quê? Porque ele não tem alma. No livro Drama Cósmico de Javé e o Drama Espiritual de Javé, ou seja, de Brahma, eu passei por todo tipo de crise consciencial, porque ali fui obrigado a afirmar que esses seres estão com câncer. Que as suas formas, nas quais eles existem há bilhões de anos, têm essa doença. E em especial Javé é só uma projeção holográfica do seu corpo mental, pois que a sua alma não penetrou na criação, e é um outro absurdo, mas é isso mesmo que esses seres afirmam. E Javé, ou Brahma, nunca encarnou na sua criação, porque esse ser que chamamos de Brahma ou de Javé é uma mera projeção holográfica real da sua mente, mas não tem alma. Vejam como o assunto é doido e sério e fere suscetibilidades. E assim, diante dessa perspectiva, Vishnu e Shiva baixam os seus níveis vibratórios para poderem interagir com Javé ou Brahma, enquanto criam processos e projetos para ajudar ao soerguimento de todos que terminaram se obrigando a mergulhar neste universo, para fazer, olhem bem a palavra que eu vou dizer, um favor a Javé. Não existe um só ser que esteja vivendo nesse universo cujo espírito não esteja mergulhado numa atitude de solidariedade amorosa para com a divindade que criou algo que não deveria criar e que terminou se tornando refém da própria criação. E o pior, não há passaporte, ainda que diante de uma atitude tão caridosa como essa, que nos evite o sofrimento, porque como o próprio Shiva disse num livro chamado Shiva Samhita, a angústia permeia todos os quadrantes desse universo, porque todas as formas que existem a partir do DNA doentio que o Criador distribuiu como forma de um dia
se reintegrar à sua condição divina. Sob essa perspectiva, todos os seres desse universo são só ferramentas que estão sendo utilizadas, não por Javé, mas pelos nossos próprios espíritos para ajudá-lo. Mas disso ele ainda não tem consciência. E tanto não tem, que o segundo ponto mais importante dessa querela entre esses seres, se o primeiro é eles discutirem quem é o autor desse universo, o segundo ponto da disputa entre eles é a supremacia sobre o universo, ou seja, quem manda nesse universo. O segundo assunto é muito complexo. Tem a ver com a supremacia, ou seja, quem manda nesse universo. E é aqui que começa o drama de Shiva e de Jesus e de todos nós. Porque como resultado da lila é que Jesus foi crucificado. Como resultado da lila, Jesus foi de forma humilhante crucificado. Como resultado da lila, Sai Baba teve a sua morte adiantada, para que ele pudesse ser humilhado diante da comunidade planetária. Porque um dia também, conforme nos ditames da lila, Shiva destruiu uma das cabeças de Brahma para que ele parasse de criar seres iguais a ele, pois que o universo estava cheio de formas monstruosas, todas criadas a partir de um ser que, em se vendo sozinho, no âmbito de uma criação que nem ele mais dava conta, ele começou sozinho a criar a partir de si mesmo, pegava o seu DNA doentio, pois foi assim que ele conseguiu se reconstruir. Isso está descrito no livro Drama Cósmico, Drama Espiritual, eu não vou ter tempo de aprofundar isso aqui. Então ele começou a criar seres com o seu DNA e dava a cada um desses seres parte do seu poder mental. Mas se dava parte do poder mental, repassava também a sua doença. E que doença é essa? Quando ele se viu prisioneiro da sua própria criação, o primeiro impulso que fez com que ele se reconstituísse, para nós chama-se de impulso de sobreviver a qualquer custo. A sobrevivência a qualquer custo está ainda marcada no DNA de todas as espécies cósmicas, em especial a daqui da Terra. Toda e qualquer das milhões de espécies que existem aqui fazem tudo para sobreviver a qualquer custo. Isso vem do DNA que foi colocado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Esse assunto nós falamos ontem à noite. A quem interessar possa, também está nos livros sobre Javé e no livro Fator Extraterrestre que está aí disponível. Mas depois que Javé, ou Brahma, criou milhões de anjos clones, robôs, a partir do seu DNA, para obedecê-los, esses anjos o obedeciam, mas alguns se rebelaram. E muitas rebeliões começaram a ocorrer, e os primeiros 7 bilhões de anos da história desse universo foi um verdadeiro palco de horror, ou de horrores. Foi quando Shiva, antes disso, destruiu em Javé a sua condição de criar sozinho. A partir daqui surgiu a função da sexualidade, quando em vez de um só criar, agora 2, num processo de criação não mais assexuada e sim sexuada, iriam dar 2 células para ver se assim a doença contida do DNA seria repassada no nível mais modesto. E foi a partir desse momento que surgiram as civilizações evolutivas nesse universo. E a última delas que surgiu foi a nossa, por isso que o nosso DNA só está 3% ativado, ou seja, produzindo proteínas. Os 97% do nosso DNA, os cientistas chamam de DNA lixo. Por quê?
porque aqui permite aos nossos espíritos terem uma folga para despertarem e se tornarem responsáveis pelas próprias atitudes e não somente robôs obedecendo a ordem de Brahma ou Javé. Esses anjos clones criados têm o DNA deles afetados em 99%, 98%. Eles não têm liberdade para se tornarem seres com personalidade próprias. Eles simplesmente obedecem. Assim, nessa perspectiva, o bendito tempo não vai me permitir, chegamos a um momento dessa história em que, há alguns 6 ou 7 milhões de anos atrás, dentro de um contexto de 9 bilhões e 700 milhões de anos, um desses seres primeiros criados por Javé ou por Brahma morre. Depois de 13 bilhões de anos, o primeiro deles morreu. Diante dessa circunstância, a elite ou cúpula universal começa a estudar o que é que houve com aquele, porque o que houve com aquele um dia iria acontecer com todos os demais anjos clones. O Senhor Javé, que não mora nesse universo, mas reside numa realidade paralela, entra em, entre aspas, depressão. E de lá, continua a mexer os mecanismos, mas a partir de um certo momento ele desiste. E os seus anjos clones que continuaram trabalhando, e um deles, chamado Sofia, o Cristo cósmico, é assim que ele passa a residir em Capela, nessa galáxia, no sistema de Capela, porque esse ser tinha morrido nesse sistema. E aí começa uma história dos exilados de Capela, que Chico Xavier e Emmanuel, desde 1938, no livro A Caminho da Luz, já resgataram para a modernidade. E é assim que toda uma convergência de milhares e milhões de espécies de seres impensáveis para o nosso padrão, são todas congregadas nessa galáxia e depois da Terra, e é quando o Vishnu, ou Cristo cósmico, resolve nascer como um simples animal terráqueo. Nessa hora, Javé, já refeito, diz, mas você vai usar o nosso poder, porque na perspectiva de Javé, e esse é o aspecto segundo da sua doença, o império do mais forte sobre o mais fraco, ele não compreende de forma diferente. Por isso que na nossa natureza uma espécie está sempre destruindo outra para sobreviver. E por isso que nós, seres humanos, que só temos essa doença em 3%, ainda queremos nos impor sobre os demais. Isso é a doença divina de Javé. Quando nasce Jesus, ele confirma o seu pai Javé, mas diz que não dominará ninguém pela força e não utilizará nenhum dos seus poderes para dominar a quem quer que seja. E Javé, já desconfiado de que ele poderia traí-lo, começa através dos profetas do povo hebreu a avisar de uma possível crucificação. E quando? Por uma mera consequência dos incompreendidos critérios dessa lila, ou seja, desse jogo cósmico que existe entre esses três seres. Quando Jesus pede ao Pai para livrá-lo daquele cálice, mas ele mesmo sabia que não tinha jeito e disse, eu não vim a esse mundo fazer a minha vontade, mas a tua, então que seja logo feito. Quando a gente se lembra de Maria chorando pela morte do seu filho, e quando a gente percebe que nada disso causa incômodo moral a Javé, que ele leva os seus desígnios até o último ponto, para os nossos valores isso está além da perversidade. Mas Javé não tem maldade. Ele é uma aberração, é diferente. A sua natureza não tem nada semelhante com a nossa.
Então, já que Jesus o havia traído, pois não usou o seu... Javé queria o quê? Que Jesus se tornasse o rei dos judeus, usasse os seus poderes para controlar toda a espécie Homo sapiens, que Javé tinha perdido o controle sobre ela, desde que Eva tinha comido a maçã, naquela metáfora. Quando Jesus, que tinha poderes, resolve não utilizá-los e se deixa crucificar, aí Javé o tem como traidor, mas Jesus fez algo muito pior. Avisou que iria ressuscitar. E ressuscitou. E quando ressuscitou, levou consigo toda a materialidade advinda da força rajas de Javé ou de Brahma, mostrando a Brahma e Javé que ele era superior a ele. E retornou para a espiritualidade superior. E aí Brahma ou Javé passou a tratar Jesus como um traidor. Quando no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, Jesus foi igualado a Deus, quando surgiu o conceito da Santíssima Trindade, aí é que Javé não aceitou mesmo. Não foi por menos que 2 séculos depois, Maomé recebe a visita de Gabriel e surge o Islã, e os cânones do Islã apontam que Jesus sequer morreu na cruz, morreu na Índia. Como forma de dizer, se ele não morreu na cruz, ele também não ressuscitou. Ele é somente mais um profeta. E essa lila, que para nós parece ridícula, ela de fato existe, os fatos estão aí, mas nós não temos sensibilidade para enxergar. E já concluindo, quando do advento da revelação espiritual, quando a equipe do Espírito da Verdade, na segunda metade do século XIX, apoiado nos esforços de Kardec e outros na França, transmitem ao mundo a revelação espiritual, e a turma de Javé, que não consegue perceber o que se encontra além das fronteiras da sua criação, ou seja, Javé, como nós, não vê nada da realidade espiritual, só vê da sua criação. E eles ficaram se perguntando, mas quem é esse? E disseram, é Visno, o traidor, é Jesus, que agora escondido lá na espiritualidade, está transmitindo essas notícias, e o pior, Javé, você nem é nelas referenciado. Sob essa perspectiva, a revelação espírita foi considerada também nos critérios da lila por Javé como sendo outra traição. Mas o pior de tudo é que quando Jesus aqui esteve e disse, eu retornarei pessoalmente para presidir a separação do joio do trigo. E não falava que Javé viria. Falava que ele, Jesus, viria. E passou a dizer, porém, quando isso acontecerá, o dia e a hora, só quem sabem é Javé. É o Pai. Isso para nós parece uma atitude de Jesus homenageando Javé, mas para Javé isso foi uma provocação. Porque Javé já marcou a vinda de Jesus algumas vezes, mas com o seguinte espírito, venha para você ver. E armando armadilhas dentro desse critério da lila. E Jesus ainda não voltou. Porque Jesus, Visno, só volta na hora que Javé pedir. Venha, que eu preciso dividir o comando com você, porque eu não mais consigo comandar a obra universal. Essa atitude mental de Javé é necessária para a preservação da matriz quântica que dá sustentação ao universo. E por isso Jesus é refém desse processo. O próprio Sai Baba, Shiva, que sempre destruiu muito do que Javé fez, depois as armas e programou 3 encarnações na Terra, de longa idade, e por isso ele nasceu primeiro como Baba de Sirde, Sai Baba, e agora retorna como Prima Sai, como se dizendo a Brahma, estou me fazendo ser humano, e como ser humano eu não posso lhe enfrentar. Eu nada mais tenho a destruir. Eu agora só quero contribuir. Mas ainda assim,
como Shiva havia humilhado Brahma várias vezes, como Shiva, enquanto Sai Baba disse que só desencarnaria em 2021, Javé fez com que ele desencarnasse antes para devolver a humilhação, e isso, convenhamos, sob a perspectiva espiritual, é de alguém extremamente atrasado. Mas Javé é alguém que nada sabe sob a perspectiva espiritual. Não é porque ele seja atrasado, é porque a sua natureza é doentia. Mas, finalizando, dentro das minhas horas, minutos concedidos, e ainda tenho 4 minutos. Pensa no cara chato. Desculpa. Mas eu me entendo aqui com o nosso patrão. Jesus ainda não veio, a reintegração da Terra ainda não ocorreu. Vocês se lembram que 2008, 2009, 2010, muitos afirmaram que ia ter tal encontro e nunca aconteceu nada, foi humilhação para todo mundo. Eu mesmo fui extremamente humilhado, porque também anunciei o que Javé pediu. Mas segundo essa perspectiva, a coisa na cabeça de Javé é tão doentia, que ele diz que não é ele que faz isso conosco, mas sim Jesus. Porque quando ele pede a Rogério para anunciar a vinda de Jesus, ele fica, se você não vier, a humilhação para o cara. Olha a humilhação para todo mundo que na Terra está esperando. Mas não é essa a atitude mental que Javé deve ter para Jesus vir, senão apenas a lila, ou seja, o conflito vai continuar. Javé está doente. Javé está nas últimas, entre aspas. E ele precisa permitir e pedir que Vishnu retorne para dividir o comando com ele. Pois que somente assim, esses novos tempos que nos esperam serão marcados por novas cores, pela alegria existencial, e não mais esses dramas que todos nós vivemos. Afinal de contas, esse universo é um palco de horrores, porque nós ainda não despertamos aquela luz que Vishnu e Shiva tentam em nós mesmos despertar com seus exemplos. Detalhe: Brahma, Javé, com toda a sua esquisitice, é alguém também que ama. Ele ama a todos os seres que ele criou, do seu modo. Do jeito que uma leoa ama o seu leãozinho e quer fazer um carinho no leãozinho, mas convenhamos, o carinho de uma leoa num ser humano é uma patada terrível. Até os carinhos de Javé doem por isso, porque ele é de uma outra natureza. Pessoal, como vocês viram, o assunto não é fácil. O xadrez cósmico, jogado entre essas 3 divindades, nunca respeitou ou se preocupou com qualquer necessidade humana, com qualquer aspecto da nossa sensibilidade, que o diga Maria, a mãe de Jesus. E é extremamente constrangedor para Jesus convocar espíritos para auxiliar, sabendo que todos eles serão sempre humilhados e somente sofrerão, porque Jesus não pode brigar com Javé, nunca. Ele é o preservador do bem, e Shiva hoje também atua nesse mistério. E o próprio Javé já se rendeu aos fatos. Falta só aprender a articular as palavras mentais que ele precisa dizer a Vishnu, dizendo, cara, acabou, vamos começar uma nova etapa. E isso, segundo o que está posto, já está preparado nos níveis em que esses seres existem, e falta muito pouco para que isso se torne uma verdade diante dos nossos olhos. Até lá, que cada um de nós possa levar a sua vidinha, independente disso, semeando amor e ternura por onde nós andarmos, porque se isso for ou não for verdade, o problema não é nosso. Esse problema só é nosso na hora em que a gente se esquece de amar. Na hora em que a gente se esquece de darmos o que de melhor pudermos produzir em homenagem à vida. Se nós não tivermos sensibilidade, iremos a partir de agora reclamar de Javé, de Jesus, de Shiva. Culpas serão jogadas nos ombros deles, mas
Nenhum de nós precisa de, olhem bem o que eu vou dizer, de Javé, de Shiva ou de Jesus para ir para canto algum. Porque o sagrado reside no íntimo de cada um de nós. Basta que nós nos alinhemos com a herança sagrada da deidade em nós, que em vez de pidões, ficar pedindo tudo o tempo todo, nós seremos, além de testemunhas, atores e atrizes desse processo de redenção universal. Assim, deixo essas sementes para que vocês reflitam, torno a rogar e a pedir que nada daqui seja tido como verdade ou questão absoluta de conclusão, em fé ou em filosofia, em história ou em ciência. Isso somente deve servir como semente para reflexão. Desculpe se ferir a sensibilidade de alguém, mas a intenção é a melhor possível, apesar de que reconheço, não tem como uma palestra nesse nível ser agradável. Peço desculpas e agradeço a atenção. Obrigado.